Você precisa estar com muita vontade e muita atenção. Pegar a sua Bíblia, anotar e prestar atenção no que eu vou falar para vocês. Eu acredito que eu recebi algo de Deus para nossas vidas hoje, que nesses anos que eu estou aqui pastoreando vocês, eu nunca trouxe. Com um tema que até merecia um destaque maior. Mas eu preciso que você tenha atenção. Me dê atenção. Para que a gente possa, então, entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que é daquelas mensagens que eu costumo dizer, é algo muito, mas muito sério. É algo muito sério que eu vou ministrar para vocês essa noite. Por isso eu quero pedir a vocês que fiquem atentos, porque tudo que o diabo quer é que você não entenda o que vai ser pregado aqui nessa noite. João 7, versículo 37. João 7, 37, tema a importância da água viva, ou da água da vida. É o tema, na verdade, eu errei quando eu passei para os irmãos. Deveria ser a importância da água viva, não da água da vida. A importância da água viva. Tá? João 7, 37, no último dia, o grande dia da festa. Que festa é essa, irmãos? A festa dos tabernáculos, a festa do Pentecostes. Foi no último dia da festa do Pentecostes, não aquele Pentecostes de Atos 2, porque todo ano tinha esta festa. Jesus está no último dia da festa do Pentecostes, acontecia em torno de 7 dias, essa festa, ou 10 dias, não me lembro, mas era celebrada por alguns dias, a festa da colheita, ou festa da colheitas, significava festa das colheitas. Jesus ele faz a citação. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 39. Quem é essa água viva? O que é esta água viva? Repita comigo. Isso ele diz a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Então veja que Jesus está dizendo que esse rio de água viva que vai fluir do nosso interior, ele está dizendo a respeito do Espírito Santo, que nós receberíamos quando viéssemos a crer nele. Veja bem, isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Eu tomaria muito tempo nessa noite de vocês, quase 2 horas para falar deste assunto. Eu vou procurar correr e eu vou pedir que você fique atento, porque Jesus está dizendo que o rio de água vivas que ele colocaria em nós, ele está falando a respeito do Espírito Santo, que nós receberíamos ao crer em Jesus. Meus amados irmãos,
quem batiza com o Espírito Santo não é o Espírito Santo. Eu vou repetir isso. Quem batiza com o Espírito Santo não é o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Jesus é quem batiza o crente. Quando João avista Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vos batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, quando as pessoas falam que os apóstolos estavam embriagados, Pedro disse: não estamos embriagados. O que vocês estão vendo é o que Joel profetizou, que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, todo aquele que invocasse o Senhor seria salvo. Então o que vocês estão vendo agora ser derramado é porque Jesus foi glorificado no céu. Jesus é exaltado no céu, por isso o Espírito Santo veio. Então quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. E como ele batiza o crente com o Espírito Santo? Diz a Bíblia que é quando o crente crer em Jesus. Quando o crente crer em Jesus, ele recebe o batismo com o Espírito Santo. Pastor, não é quando fala em línguas? Não. Dom de línguas não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo, embora se defenda como uma das evidências de que o crente foi batizado com o Espírito Santo. Então, quando ele fala em línguas, porque acreditamos que os dons são do Espírito, assim como o dom de visão, de revelação, de profecia, o dom da pregação, o dom da palavra, como evidência de se ter o Espírito Santo, o crente fala em línguas. Mas a línguas estranhas não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo está atrelado a crer em Jesus. Quando eu creio em Jesus, eu recebo o Espírito Santo. A questão que deve ser questionada é se eu criei de verdade. Por quê? Olha Atos 8, Atos 8, versículo 9 ao 24. Porque nós vamos entender que toda a problemática da vida de um cristão está no ato da conversão, no ato do crer. Eu vou dizer para vocês que eu recebi o Espírito Santo antes de vir na frente e confessar Jesus como meu Salvador. Antes do apelo. Eu já havia o recebido, porque o crer está no coração. Romanos 10, versículo 9 e 10, coloca na tela. Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca você confessa Jesus como Senhor, se com a tua boca você confessa Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou entre os mortos, você será o quê? Então eu confesso com a boca e eu creio aonde, irmãos? Eu creio aonde? No coração. Então o batismo, ele é uma confirmação do que já aconteceu aqui dentro. A palavra batismo é sepultamento. Só enterra quem morreu, mas muita gente passa pelas águas ainda vivo. Em João capítulo 3, quando Nicodemos chega para Jesus e diz como devo herdar a vida eterna, eles começam uma longa conversa, mas Jesus vai dizer assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu confesso com a boca e eu creio com o coração. O batismo nas águas não é uma evidência de novo nascimento. É um testemunho para aquele que nasceu de novo. Agora, este crer pode ser um problema. Porque vamos para Atos 8, versículo 9, que diz assim: havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia-se alguém muito importante. E todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder.
davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizavam a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, ou seja, impressionado, muito cheio de êxtase, de emoção, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegaram ali e oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Veja que Atos 2 já tinha passado. Essa conversa que o Espírito já desceu, já veio, e nós não precisamos mais pedir para que ele desça. Veja como as pessoas se contradizem. Em Atos 2 o Espírito havia sido derramado. Ali a Bíblia diz que o Espírito não havia descido sobre eles, não havia repousado sobre eles. Então, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes o quê? Dinheiro. Dizendo: dê-me também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você. Que o seu dinheiro seja destruído junto com você. Então o que eu quero dizer para vocês é que Simão creu e Simão foi batizado. Ele passou pelas águas, ele começou a acompanhar Filipe, mas descobrimos ali que ele não, interessante, ele vê as pessoas recebendo o Espírito Santo, ele não recebe. Ele oferece dinheiro para ter aquele poder sobre a vida dele, para receber, mas ele não recebe o Espírito Santo. E você não vai ver ali que eles estão recebendo o Espírito Santo, estão falando em línguas. Em Atos diz que eles falaram em línguas, esse texto não cita. Então, o falar em línguas não evidencia o batismo com o Espírito Santo. Ele é um dom que deve ser buscado pelo crente. Muitos de vocês talvez sejam batizados com o Espírito Santo, ou já sejam batizados, porém, por não buscar o dom de línguas, que aí vamos ter tempo para tratar dos dons espirituais em algum momento dentro da igreja, certamente Deus vai nos levar a tratar disso. Porém, por enquanto, eu quero que vocês entendam que o Espírito Santo, ele habita em todo aquele que crer em Jesus. E a pessoa que crê em Jesus, ela recebe o Espírito Santo como selo, como penhor. Necessariamente quem tem o Espírito Santo, quem recebe o Espírito Santo, quem é batizado no Espírito Santo, não tem que falar em línguas. Embora muitos defendam isso, biblicamente não há respaldo. Só se vê isso em Atos. E em todo momento em que o Espírito Santo é derramado, até para Cornélio, não se vê línguas estranhas como evidência. Então o falar em línguas não pode se dizer que uma pessoa está batizada. Talvez a pessoa foi batizada há muito tempo e o que ela está recebendo na igreja é o dom de línguas. Ela começa a falar em línguas e a gente então evidencia o batismo com o Espírito Santo pelo falar em línguas. Falar em línguas é um dom. Se falar em línguas fosse evidência de batismo com o Espírito Santo, Jesus não diria: muitos daquele dia dirão, não falamos em línguas em teu nome? Não expulsamos demônio, não curamos muitos enfermos? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não ligue o falar em línguas ao dom do Espírito Santo. Falar em línguas é um dom, como um dom de visão, um dom de revelação,
Mas não quer dizer que uma pessoa que não fala em línguas, ela não é batizada pelo Espírito Santo. Ela deve buscar o dom de línguas e o dom de interpretação. Mas observe que esse Simão creu e ele não havia nascido de novo, ele não tinha o Espírito Santo. Agora, irmãos, uma coisa muito importante. Olha o que Jesus vai dizer: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Jesus vai dizer em João 5,39, coloca na tela, por favor. João 5,39. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então Jesus está dizendo, eu falei 39, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna. Jesus está evidenciando, ele está dizendo, são elas mesmas que testificam de mim. É nas Escrituras que vocês têm que basear a crença de vocês. É no que a Bíblia diz. Porque Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Por que ele diz, examinais as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim? Porque, irmãos, olha, preste bem atenção, para mim não tomar muito tempo hoje. Em 1 Coríntios capítulo 10, do 1 ao 6, o apóstolo Paulo vai dizer que aquilo que aconteceu com Israel serve de modelo, de exemplo para nós. Ele vai dizer, olha, vocês quando olharem para o Velho Testamento, vocês vão ter uma aula didática. E tomem cuidado para que não aconteça o mesmo com vocês. E o que aconteceu com o povo no Velho Testamento em Êxodo capítulo 32? A Bíblia diz que ao sair do Egito, e o Egito simboliza a saída do mundo, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10 vai dizer que quando o povo passa pelo mar, significava o batismo. Pelo chão, o batismo na água. Na nuvem, o batismo com o Espírito Santo. Então lá em Êxodo 32, Paulo fala em Atos 10:1, dizendo, como o povo passou pela água, o povo foi batizado lá atravessando o mar, e foram batizados também pela nuvem. Porém o que acontece, Atos capítulo 10:1, Paulo vai falar no versículo 6 de Atos 10, versículo 6 aí, ele vai dizer assim, olha, 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios 10, versículo 6, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Então Paulo está dizendo, o que aconteceu com Israel, essas coisas se tornaram exemplos para nós. E aí em Êxodo 32, a Bíblia diz que o povo sai do Egito, simbolizando nós, saindo do mundo. O povo passa pelas águas e passa pelas nuvens, significando o batismo terreno, o batismo celestial, o batismo na água, o batismo com o Espírito Santo. O povo atravessa o mar, o povo vai para o deserto levado por Deus. Porém, o que vai acontecer? Enquanto Moisés sobe o monte, para pegar a lei, os mandamentos, para pegar diretrizes de Deus, a Bíblia diz que o povo se cansa de esperar. E eles vão fazer uma coisa, que é por isso que Jesus está dizendo que nós temos que crer nele, baseado nas Escrituras. O crente precisa ler a Bíblia. O crente precisa ler a Bíblia. O Espírito e a palavra andam juntos. O que o povo fez em Êxodo 32? Diz a Bíblia que o povo, cansado de esperar Moisés, o povo disse para Arão, olha, nós queremos um Deus como as outras nações. Nós queremos um Deus que nós podemos ver, que nós podemos apalpar. Nós queremos um Deus que a gente possa olhar com nossos olhos e colocar as nossas mãos. Arão então disse, tirem vossas pulseiras, vossos brincos, tirem os que vocês têm de ouro. E Arão, ele faz um bezerro, e ele vai dizer para Moisés, quando Moisés pergunta, que ele jogou aquilo no fogo e aquilo virou um bezerro. Mas na verdade a mentalidade que eles tinham a respeito de Deus, a imagem que eles tinham de Deus é que Deus era um bezerro. E eles criaram um Deus conforme a sua mente.
Esse texto de Êxodo nos mostra o quanto que é perigoso quando eu e você ignoramos as Escrituras. O que vai acontecer é que a gente vai adorar um Deus, que a gente vai crer num Deus que não está afirmado na palavra, mas um Deus do achismo, de eu penso, de eu entendo assim, de eu não creio desse jeito. Então nós corremos o risco de crer em um Jesus, quando não está baseado na Escritura, um Jesus segundo a minha mente, um Jesus em uma graça segundo o meu pensamento. Jesus está dizendo, cuidado para não adorarem um Cristo que não sou eu, porque se vocês não adorarem um Cristo que está baseado naquilo que as Escrituras diz, vocês estão criando um Cristo na vossa mente, vocês estão criando num Cristo criado por vocês mesmos, num Cristo que se amolda ao estilo de vida de vocês, num Cristo que se amolda à vontade de vocês, não num povo que se amolda a este Cristo. Então o perigo de não ler a Escritura, o perigo de não conhecer a palavra, é eu criar um bezerro de ouro para adorar, é eu estar cantando aqui, então vou levantar as minhas mãos e cantar. Então a minha mente pode estar num bezerro, não de forma literal, mas em um Deus que eu criei conforme a minha mente, num Deus que eu creio conforme o meu pensamento. Eu criei um ídolo, eu não adoro o Jesus da palavra, eu adoro o Deus que eu criei na minha mente. Esse é o perigo. Por isso que Paulo está dizendo, olha, as coisas que aconteceu com Israel nos serve de exemplo. Logo, o Espírito Santo na vida do crente tem a representatividade, veja bem, eu estou falando e me baseando na palavra. Jesus disse, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E o texto diz que esses rios de água viva é o Espírito Santo que seria derramado sobre nós. Logo, o Espírito Santo na vida do crente tem a representatividade de uma fonte de água vivas. Irmãos, agora entenda uma coisa. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, repita comigo, do meu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, rio é diferente de lago, rio é diferente de poço. Rios de água vivas é diferente até de rio. Eu vou repetir, rios de águas vivas é diferente de rio, é diferente de poço, é diferente de lago. Há uma diferença enorme. E isso era muito valioso naquele tempo. Muito valioso. Para nós que moramos em uma região de muita chuva, de muita água, Pirassununga falta energia, mas não falta água. Nós talvez não conseguimos entender o valor da água, mas eles conseguiam entender o valor da água, muito mais a água viva. Porque o que é a água viva? O porquê da importância da água viva? E por que dessa fala de Jesus? Do seu interior fluirão rios de água viva. Toda cidade precisava ser construída perto de água. Não havia nenhuma cidade construída onde não houvesse água. Onde houvesse uma cidade tinha que haver água. Ou em poço, ou com o rio. Agora, irmãos, eram poucas as cidades que eram construídas onde nascia as águas. Água viva é a nascente, não é o rio. É aonde brota, é aonde sai, é aonde que começa a sair e se forma rio, lagos,
poço, lençol freático. Então, rios de água viva é nascente. Entenda a diferença disso. Por que era importante uma cidade ela ter água viva dentro dela? Porque a primeira estratégia do inimigo, quando queria saquear uma cidade, era cortar o fornecimento de água. Então, por mais que passasse um rio dentro daquela cidade, o inimigo poderia desviar o rio. Por mais que tivesse poços, o inimigo podia secar os poços. Agora, se naquela cidade nascesse o rio, se dela brotasse a água viva de dentro dela, aí era impossível. Era impossível. Então a primeira estratégia do inimigo, ao rodear uma cidade que era cercada de muros e com portões, era acabar, esgotar com o fornecimento de água. Porque, irmãos, o ser humano, ele fica muito tempo sem comida. Presta bem atenção. Eu puxei na internet um homem que ficou 386 dias. Coloca a tela para mim, por favor. 386 dias. Olha lá. Ele foi alvo de um experimento que houve com um jejum prolongado. Veja bem. Angus Barbieri. O escocês Angus Barbieri ficou 380 dias sem comer entre 1965 e 1966, consumindo apenas líquidos, chá, café, água com gás, e vitaminas para emagrecer. Com supervisão médica constante, ele perdeu 125 quilos, pesando originalmente 207 quilos e terminando o jejum com 82 quilos. Sua história é um registro histórico, não uma recomendação. É a prática, e a prática é extremamente perigosa sem acompanhamento profissional. Mas o que eu quero dizer é que um ser humano fica 386 dias sem comer. Jesus ficou 40 dias. É por isso que o nosso corpo, ele luta para ter essa reserva de gordura. Porque o nosso tecido adiposo, a nossa gordura, ela é cheia de água, ela é cheia de reserva de vida. É por isso que a gente tem uma dificuldade tremenda de perder essa região da barriga. Por quê? Porque o nosso corpo, ele luta para a gente estocar gordura, porque a gente vem de uma vida primitiva, de um registro, uma memória genética, de que o homem caçava, ele comia e ele precisava acumular energia para ele caçar. Às vezes demorava 10 dias para conseguir comida novamente. Então o nosso corpo, ele acumula gordura, porque ele entende que gordura é reserva. Mas olha o privilégio que você tem como crente. Por isso que crente pode emagrecer, tem que queimar gordura, porque você não depende dessa reserva de gordura para viver. Jesus ficou 40 dias sem comida. O ser humano fica 2 meses, 3 meses, 4 meses sem comida, mas ele não fica 3 dias sem água. Se você ficar 3 dias sem água, o seu corpo comeu. Eu fiz um jejum uma vez de 3 dias sem comida e sem água. No terceiro dia, a minha boca começou a colar uma na outra, os meus lábios começou a colar e começou a deteriorizar, desfazer. E eu tive um grande problema quando eu fui beber água, porque eu já tinha entrado num estado de desidratar, e para hidratar novamente foi muito difícil. Eu passei mal uns 3 dias depois. Foi nesse jejum que eu senti como se a minha alma tivesse saído do meu corpo na cama e não estava dormindo. Quando eu bebi água e eu comi, é como se a minha alma havia saído do corpo e virado de cabeça para baixo e voltado para o corpo. Eu tive uma experiência de quase morte. Veja o quanto que esse homem ficou sem comida, quanto o corpo suporta sem comida, mas o corpo não suporta sem
água. Então era necessário que quando se encontrasse em uma cidade rio de água viva, aquele povo poderia pegar daquela água ali dentro e fazer plantação, cultivo. Eles viveriam trancados dentro daquela cidade. Eles não dependeriam de nada de fora. Não precisariam abrir portão para comércio. Se tivesse água, mesmo que faltasse comida, eles poderiam lançar semente, plantar e resistir com a fome durante um tempo e começaria a ter comida dentro daquela cidade. Então entenda a diferença de água para água viva. Agora, o que interessa para nós? Por que Jesus falou que eu e você precisaríamos dessa água viva no nosso interior? É aqui que a gente precisa se perguntar. O que isso representa para nós? Logo, você pode levar o cristão, veja bem, se um cristão ele tem água viva, você pode levá-lo para o deserto, mas o deserto não entra nele. Eu vou repetir isso. Quando o cristão ele é uma fonte de água viva, você pode levá-lo para o deserto, mas o deserto não influencia. Afinal de contas, ele tem a fonte de água viva. Por isso que Jesus vai para o deserto. Não, eu vou até fazer diferente. Vem cá, Roberto, você está com sono um pouquinho? Levanta aqui, vem cá. Vem cá. Pula aí, vê se você consegue subir. Aquele pastor lá que prega olhando para o outro. Olha que mistério, Roberto. Olha que mistério, filme isso aí. Olha que mistério. Quando o crente tem uma água viva dentro dele, igual você está com essa pochete de água viva, ele pode se levar para o deserto. Por quê? Porque o que está em volta dele é deserto, mas ele tem dentro dele a água viva. Então quando ele vai para o deserto deixa de ser deserto. Por quê? Porque ele é a fonte. Ele tem a fonte, então ele gera a vida. Pode colocar ele no deserto, que o deserto não vai mais existir. Então é por isso que Jesus vai para o deserto. O diabo tenta no deserto e ele oferece coisas no deserto, mas Jesus disse: vai, Satanás, pode ir, porque a Bíblia diz que João, quando Jesus é batizado, ele viu os céus abertos e o Espírito que desceu sobre ele como uma pomba. E ele foi cheio do Espírito Santo. E ele vai para o deserto. Ele está no deserto. O deserto é o ambiente do diabo. Nós vamos ver daqui a pouco. O deserto é onde o diabo joga bem. É a casa dele. E eu e você precisamos de água viva. Por quê? Porque mesmo que vamos para o deserto não vai ser um problema para nós. Porque eu não dependo de fatores externos, eu não dependo nada do que vem de fora, está dentro de mim. Pode descer, presbítero Roberto, aplaude o Senhor por ele ter subido aqui. Está dentro de mim. Então o ambiente não me molda, eu moldo o ambiente. Fonte interior de água viva sugere que eu tenho em mim toda a capacidade de sobreviver com as portas trancadas. Eu não dependo de fatores externos. Eu tenho vida em mim, capacidade de frutificar, capacidade de estar protegido. Não tenho que ir em busca de nada. A primeira estratégia do inimigo para que uma cidade abrisse o portão para ele entrar era cortar o abastecimento de água. E acredite você ou não, o diabo também usa essa estratégia com a gente. Se o cristão não tem o Espírito Santo, é fácil de saber. O diabo consegue cortar o que abastece ele. Eu vou repetir isso. Como a gente sabe que o crente não tem o Espírito Santo? Quando ele diz: eu estou na seca. Eu estou na seca. Eu
me sinto seco. Eu me sinto vazio. Eu sinto falta de algo. Eu preciso de algo externo. Quando o crente está sem o Espírito Santo, irmãos, ele fica na seca. Se o cristão não tem o Espírito Santo, ele é fácil de saber. O diabo consegue cortar o que abastece ele. O que abastece ele é dinheiro? O diabo corta. O que abastece ele é sexo? O que abastece ele é o quê? Então o diabo consegue cortar o que abastece ele. E quando o diabo corta o que abastece ele, o que ele tem que fazer? Ele tem que abrir brecha, ele tem que abrir portão, ele tem que ir atrás, ele tem que sair de si, ele tem que ir, porque ele não tem em si, então ele tem que ir em busca. É onde o diabo consegue abrir portas da nossa vida. Porque se ele corta o que me abastece, se ele corta aquilo que me favorece, eu vou ter que abrir o portão para ele. Eu vou ter que abrir o portão para buscar, eu vou ter que ir atrás. Se o cristão não tem o Espírito Santo, é fácil de saber. O diabo consegue cortar o que abastece ele. Ele é dependente das coisas externas. Ele não tem saciedade. Ele não tem refrigério em sua alma. Olha o que diz Atos 3:19. Falcone leu esse versículo um dia que ele pregou aqui. Portanto, ele pregou sobre arrependimento. Cristãos precisam se arrepender. E se eu não me engano, eu não estava nesse culto. Eu assisti pela internet. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Versículo 20. A fim de que a presença do Senhor venha tempos o quê? De refrigério. Refresco, refrigério. De gelar, de refrigerar. Para que venha tempo de refrigério. Agora, por que estou dizendo isso? O diabo, irmãos, só entra se o cristão estiver seco. Quando ouvir um cristão dizendo, estou na seca, aí está o diabo. Por que isso? Vamos ler Mateus 12, do 43 ao 46? Repita comigo, deserto é o campo do diabo. Satanás, irmãos, ele é o território dele, é o deserto. Por isso que a Bíblia diz, e o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por quê? Porque deserto é a casa do diabo. O diabo, ele age bem no deserto. O diabo, ele é o lugar, olha lá o que a Bíblia vai dizer. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele vai para quê? Ele vai para onde? Ele vai para lugar úmido? Ele vai para onde tem água? Ele vai para lugares áridos. Coloca o significado de áridos na tela, por favor. Olha lá, árido. Significa literalmente o que, irmãos? Sem umidade. Com um clima desértico. Em um sentido figurado, também pode escrever algo que é chato, tedioso, sem ideias ou sensibilidade, ou terreno que não produz o quê? Frutos. Já viu, estou entediado, nossa, eu estou na igreja, mas eu não estou me sentindo bem, sabe, está ficando chato para mim, eu não tenho ideias, o cristão ele começa a ficar entediado. O espírito maligno, volta lá, por favor. Este é o lugar que ele vai procurar repouso. O diabo descansa no deserto, onde é seco. Onde o diabo está não tem fertilidade, não tem fruto, não tem quietude de alma. Ele vai para lugares áridos procurando repouso. A Bíblia diz, porém não encontra.
Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando ele encontra vazia, varrida e arrumada. Porque como eu falei para vocês, é isso que o Espírito Santo faz na vida do crente. A primeira coisa que ele faz foi o que os irmãos hoje, os diáconos, fizeram lá em cima: limpeza. Ele vem e limpa. Por que ele limpa? Porque agora ele vem habitar nesse crente. Mas porque esse cristão não tornou Jesus Senhor da sua vida? Essa casa, o Espírito Santo até faz a obra do primeiro momento, mas porque esse crente não vai buscar na Bíblia, não se firma na palavra, não lê a Bíblia, não procura entender a Bíblia e firmar os seus valores na palavra, a Bíblia diz que essa casa, o Espírito Santo até vem e faz o primeiro processo de justificação, mas a santificação não acontece. E é a santificação que vai manter o diabo longe de nós. É a santificação que mantém a água jorrando. A Bíblia diz: não entristeceis o Espírito Santo, o qual foste selado para o dia da redenção. E como é que entristece o Espírito Santo? Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endureceis o vosso coração. Então o Espírito Santo se entristece à medida em que eu sou exposto à palavra e eu vou me endurecendo, eu vou me mantendo naquele caminho, eu vou resistindo à palavra, eu vou sendo uma pessoa resistente à palavra. Ele diz: eu voltarei para a minha casa, e ele encontra ela vazia. Lembra que vazio também é adjetivo de deserto, lugar sem nada, lugar sem produção, lugar onde tem tédio. Imagine você ir para um lugar onde você olha só tem areia. Então quando você vê um crente entediado, um crente desinquieto, um crente, sabe, sem o refrigério do Senhor. Versículo 45. Então ele leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habita ali, e o último estado daquela pessoa torna-se pior do que primeiro. Assim também acontecerá com essa geração perversa. Então o cristão, quando ele está seco, ele tem que abrir a porta. Porque ele não tem vida em si mesmo. Ele não tem vida em si mesmo. Irmãos, nós precisamos entender isso. Nós não dependemos de nenhum fator externo para ser feliz e ser realizado. Porque se nós nascemos de novo e Ele colocou em nós a fonte de água viva, eu posso ir para o deserto. Mas o deserto não dita nada sobre mim. Por quê? Porque eu não sou controlado pelo ambiente. Está dentro de mim, irmão. Está dentro de você. Está aqui dentro. Então ele vai para o lugar árido. O campo do diabo é o deserto. Por isso que Jesus foi levado para o deserto, para o lugar onde o diabo é mestre. Onde Satanás está, não nasce frutos, não tem refrigério e é estéril. Há um versículo que diz que Deus fará que o rebelde, eu não separei esse, que o rebelde habite em desertos. Que aquele que pratica rebeldia habite em desertos. Olha Lucas 16, 24. Dá uma olhada no lugar do diabo. Como é que é? Então gritando disse: Pai Abraão. Coloca na NVI, por favor. Então chamou o pai Abraão: tem misericórdia de mim, manda Lázaro molhar o que, irmãos? A ponta do dedo aonde? Você consegue imaginar a sequidão do inferno? Hoje o crente, irmãos, eu estou falando isso, eu estou sentindo algo tão forte dentro de mim. Vocês não têm ideia. Mas eu estou sentindo algo queimando tanto dentro de mim. Hoje o crente tem rios de água viva no seu interior.
Aí a Bíblia diz que lá no inferno ele está dizendo: pede a Lázaro que põe o dedo na água, o dedo, e encosta na minha língua, e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Aonde tem água, fogo não prospera. Aonde tem água, fogo não queima, não arde, não sufoca. Observa o lugar que é o inferno, o lugar onde o diabo habita. É o lugar onde um homem está lá dizendo: eu desejo só a água da ponta de um dedo. Põe a ponta do dedo na água. Hoje que a gente não valoriza muito lá no inferno, há pessoas dizendo: um pouco de água, um pingo de água, uma chuva, não cai. E a Bíblia diz que esse rico nessa vida, ele viveu esplendidamente. Eu não ia falar isso, mas como o Focone diz, eu tenho que dar exemplo. Eu não fiz uma oferta só de 1.000 esse ano. Eu fiz 2 e pretendo ainda fazer a terceira. Porque, irmãos, eu não dependo das coisas externas. Eu sou dirigido por aquilo que está aqui dentro de mim. Outro dia a Val falou: pastor, entrou uma oferta de 1.000 aqui que o senhor fez. É oferta mesmo? Eu disse: sim, é uma oferta. E por que eu faço isso? Porque eu aprendi que oferta assim tem que ser feita nos dias difíceis. Porque eu não dependo das coisas externas. Eu vivo pela fé. É aqui dentro de mim e Deus. Então eu não fiz uma, eu fiz 2. E hoje desejei fazer a terceira. Porque não é o dinheiro que governa a minha vida. Eu não dependo dele para ser feliz. Sempre quando eu falo com a Fernanda e ela fala assim: e o dinheiro? Eu respondo para ela: quando eu sonho, quando eu penso, quando eu projeto, o dinheiro não é um problema para mim. Eu não conto com ele para fazer projetos e sonhos. Até porque o meu pai é dono do ouro e da prata. Molhe a ponta do dedo em água para que refresque a minha língua. O que é interessante até que no seio de Abraão tem água também. Qual é o tema? Coloca na tela. Ali está a água da vida, mas a importância da água viva. Quem está entendendo aqui, irmãos, faz assim com a mão, por favor. Então eu não preciso me alongar. Qual é a aplicação dessa mensagem? Não temos como identificar de forma ao congregar quem creu ou quem não creu. Viu Simão lá? Batizou. Porém, ao passar do tempo, é possível ver que a vida da pessoa na igreja que não frutifica, o deserto não define o que e como. O deserto não define o que eu como e o que eu bebo, se a fonte está em mim. Eu e o Ricardo, nós fomos em Burkina Faso, o 10º país mais miserável do mundo, aonde, irmão, seca é seca. Eu nunca vi um lugar tão seco na minha vida. Um lugar, tem ideia, que é perigoso, porque o mesmo lugar que nós passamos deserto, o Fabiano foi lá no tempo de chuva, e eles estavam atravessando um lugar que era um rio, porém estava seco, mas quando a chuva veio, aquele rio se encheu, e os carros quase foram levados pelo rio, que não aparecia. E nós vimos que a igreja, quando chegou naquele deserto, ela furou poço, ela trouxe vida, ela construiu casa, ela plantou sementeiras. Aonde for um crente, nós carregamos a fonte de água viva. Nós
Nós somos mudadores de ambientes. Nós não somos termômetros, nós somos termostato. Nós controlamos o ambiente. As circunstâncias não irão ditar minhas necessidades. Se eu for para o deserto, no deserto eu darei frutos. Meu irmão, se a fonte que está em você, eu vou repetir para você, isso aqui, presta atenção. Meu irmão, se a fonte está em você, vira para o seu irmão e fala isso. Fala, irmão, se a fonte está em você, olha para ele, olha, vocês estão brigados aí, vocês dois? Então olha bem no olho e fala assim, meu irmão, se a fonte está em você, o problema não é o lugar. Se a fonte não está, aí o problema é o lugar. Aí tem que trocar de lugar, aí tem que procurar lugar, aí tem que correr atrás. Eu já falei para vocês que lá no Rio, na nossa igreja, o Brasil para Cristo do Rio de Janeiro, o evangelista que me ganhou para Jesus, que me enchia a minha cabeça, João, eu achava interessante, porque eu ficava no projetor colocando os hinos, aquele projetor, já teve aqui na igreja, a gente coloca aqueles hinos na transparência e projeta na tela o pessoal cantar, e eu ficava impressionado, porque a nossa igreja lotada, mais de 300 membros. O louvor que estava cantando, muita gente conversando, distraindo, aquele irmão ficava de pé, e ele tremia no meio de todo mundo, ele chorava, ele cantava, ele sentia a presença de Deus. Todas as vezes que ele ia na nossa igreja era aquilo. E ele dizia, lá na minha igreja, irmãos, não é tanta gente igual aqui, mas a gente sente a presença de Deus. E só que a gente não tem um louvor igual vocês têm aqui, mas quando eu venho para cá, e eu ficava olhando aquilo e dizendo, por que só esse irmão está sentindo e toda a igreja está conversando, está dispersa? Irmãos, quando a fonte está em mim, eu não dependo do lugar, não é o lugar. O lugar não dita, a fonte está em mim. Agora, quando a fonte está fora de mim, o problema é o irmão, o problema é o louvor, o problema é como toca, o problema é como prega, o problema é a igreja, o problema é a parede preta, é tudo. Mas a fonte, quando está dentro de nós, o problema não é o lugar. Jesus foi para o deserto, mas o deserto não entrou nele. O deserto só serve para uma coisa. É no deserto que o crente é revelado. É na seca que o crente é revelado. É na escassez. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Ministério de louvor. Tenha cuidado de obedecer a cada mandamento que eu hoje ordeno a vocês, para que vivem, multipliquem e se tomem posse da terra que o Senhor prometeu sobre o juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los, e pôr vocês à prova, a fim de que conhecesse as suas intenções. É no deserto, é na seca, é quando o crente está na seca, é que você vai saber, o coração dele vai ser revelado. É onde que o crente é revelado, é na escassez, é quando ele está com falta de algo, é quando ele está desejoso de algo, é quando ele está atrás de algo. É aí que o caráter é revelado lá. Eu levo vocês para o deserto, eu levo para um lugar de escassez, porque aí vocês vão saber o que está aí dentro, o que tem aí dentro de vocês. Então eu humilho, eu ponho a prova, a fim de conhecer as suas, não é que Deus que precisa conhecer as nossas intenções, é que Ele revela quem somos nós verdadeiramente na seca. Se iriam obedecer os meus mandamentos ou não. Ele humilhou vocês e deixou passar fome.
Depois sustentou-os com maná que vocês e os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que não só de pão, veja que a água não entra aí, não só de pão viverá o homem, mas o que, irmãos? De toda a palavra que procede da boca do Senhor. E lá em Atos 10, versículo 1 em diante, vai dizer que Cristo era a rocha que acompanhava o povo no deserto, e essa rocha dava água quando o povo tinha sede. Quando você olha para a vida de um crente, não tem frutos, não traz alma para a igreja. Você acha que Deus, nós vamos entrar no céu pelo tanto que pregamos, pelo tanto que trabalhamos na igreja, pelo ministério que temos? Não. Quantas almas estamos influenciando ao nosso redor? Afinal de contas, temos água viva que jorra, nós temos como transbordar. Você não será justificado diante dele pela quantidade de vezes que você veio ao culto, pelas línguas que você falou. Eu já disse, língua estranha não é evidência de batismo com o Espírito Santo, é um dos dons. A maior evidência de alguém batizado com o Espírito Santo é alguém que não é dependente de outro, é alguém que não é dependente do externo, é alguém que não é dependente dos prazeres dessa vida, é alguém que não depende do dinheiro, é alguém que tem dentro de si uma fonte. Não é uma pessoa estéril, não é uma pessoa, irmãos, que o ambiente o define. Ele está no ambiente, mas ele tem água viva em si e ele jorra. Se a água está em você, o lugar não interessa. O lugar não faz a diferença. Fique de pé.